que ele saiu como vice de futebol, está com tudo fresquinho na cabeça ainda, o que tem por acontecer, o que precisa acontecer, o que aconteceu e não deveria ter acontecido. Enfim, tudo isso nós vamos abordar com o Alessandro Barcelos ao longo do programa. Já vem o Maurício Freitas também para me ajudar a sabatinar. Está aí o Alessandro na tela. Parece que viemos de uniforme até, mas eu sabe o que é? Uma vez o Milton Jung perguntaram para ele assim, pô, Milton Jung de vermelho, né? Ele diz assim, do vermelho eu gosto, eu não gosto é do Inter, que o Milton Jung era doente gremista, né? Eu não tenho nada com vermelho e azul, é uma coincidência só, porque não é porque o homem está aqui que eu vim de vermelho. Tinha o Alfaiate Reis. Sim, conheci. Lembra do Alfaiate Reis? Conheci o Alfaiate Reis. Ele ia no Olímpico com uma roupa toda azul. Ia no Beira-Rio com uma roupa toda vermelha. E, às vezes, no mesmo dia, ele se trocava num dos banheiros para pegar o carro e ir para o outro lado, para poder morder dos dois lados. Grande figura, tinha um cabeção desse tamanho assim. Bom, eu vou fazer um resumão aqui, ligeirinho, vou fazer o primeiro intervalo e depois é tudo Alessandro no nosso programa. Vamos falar também um pouco do jogo do Juventude contra o Grêmio, que foi um jogo razoável, né? Hoje até não foi o Gilney, não, foi aqui, foi daqui da Ubra mesmo, quem foi que me falou? O Éder. Disse assim, foi um jogo morno, mas eu estava ouvindo tu e o Haroldo lá. Foi um jogo morno, mas no final o Juventude deu um calor no Grêmio, podia até ter empatado. Nós estamos, para ter uma ideia de quanto está abrangente a nossa Ubra TV, nós estamos transmitindo, e aí são algumas novidades, no canal 513 da Vivo TV, 48.1 digital, 21 da NET, 19 da TVN, tem a operadora Tubarão também, que está surgindo aí com bastante força. Nós estamos ao vivo no Facebook, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch, além do nosso Facebook da Ubra TV. Estamos ao vivo também em cadeiracativa.com.br no YouTube. E vem novidades por aí, né? Agora em HD a gente está se alastrando tipo polvo, assim, com as nossas possibilidades de transmissão. O Alessandro Barcelos, portanto, será o nosso convidado na sequência aqui no Cadeira Cativa. Thurim foi regularizado e pode estrear contra o Grêmio na segunda-feira contra o Bragantino em Porto Alegre. Thurim, portanto, regularizado no BID, pode estrear, até porque o Diego Souza, vou te dizer uma coisa, parece uma tartaruga manca, né? Barbaridade, para não dizer uma lesma, tá? Mas não sei o que houve, não sei se é o efeito Thurim, né? A chegada do argentino aí, que vem do Paraguai, mas é argentino, né? Pode ter causado alguma coisinha ali, mas segundo o presidente Romildo, há bem pouco tempo, ele era o principal centroavante do Brasil. Desaprender não desaprendeu, mas está devagar, está muito devagar. Gaston Ramírez, na Itália, já se dá como certa a negociação por 2,5 milhões de euros. Isso aí dá 1/4 de Everton. 1/4 de Everton. O Grêmio pegou 10 milhões por metade do Everton, que era o que o Grêmio tinha. Parece que fez alguma negociação e ficou com alguma rebarba a mais. Mas é um jogador de 29 anos, que vem da Sampdoria. Dizem que é um bom jogador, um bom armador. Quando eu digo dizem, eu falo do que eu vejo, eu não posso... Né? Quando começaram a queimar o Yuri Alberto aqui, que é um menino de 19 anos, eu disse, eu não vou falar nem de bem nem de mal. Vou falar depois de ver jogar. E depois que vi jogar, gostei do que vi do Yuri Alberto. Time titular do Internacional, o Internacional terá todos os titulares e ainda procura um meia no mercado contra o Corinthians, todos os titulares em ação, inclusive com Yuri Alberto, que hoje está fazendo, nesse momento, inclusive, um jogo-treino em Itu, contra o Ituano, e está jogando como titular. Grêmio único a vencer em casa, na Copa do Brasil, mas vai decidir lá contra o Juventude. No dia 7 de novembro começa a Taça Ibsen Pinheiro. Uma taça com times bem diferentes, mas vale uma vaga na Copa do Brasil. O Aimoré ficou com a vaga na Série D. E
muita gente pergunta sobre a tal da camisa rosa, quando vai voltar. A informação de hoje é que ela não volta mais. Pode ser que volte num momento X, Y, ou volte no ano de 2021, quem sabe com o Alessandro já presidindo o Internacional. A verdade é que deu muita celeuma, porque apenas 4.000 camisas foram feitas. Duraram 2 ou 3 horas essas camisas aí. Foi o tempo que durou para que elas fossem absorvidas pela torcida do Internacional. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa e você nos acompanha nos mais diversos canais aí. Você que nos assiste no 513 da Vivo e que acha que é uma novidade, esse programa tem 42 anos de existência, vai para 42 anos sem sair do ar. Mesmo quando saiu da TV Guaíba e depois logo em seguida migrou para cá, enquanto a TV Guaíba virou TV Record, esse programa foi para a Rádio Guaíba no horário tradicional das 9 da noite de segunda-feira. Então ele nunca saiu do ar. Só durante um período curto, ele ficou, o período que eu apresentei o Balanço Geral na TV Record, é que ele ficou em rádio. Foram 8 meses, né? E, no mais, nunca saiu do ar, desde 1979. Eu não sei se não é o mais antigo do Brasil. Um dia ainda vou pesquisar. Então, para você que está nos assistindo no 513 da Vivo e acha que é uma novidade o Cadeira Cativa, não. Esse é um programa de 42 anos. 48.1 digital, essa é a TV aberta, tradicional da Ubra TV. O 21 da NET também já é uma transmissão tradicional e aí haverá mudanças na sequência para melhor. Nosso alcance é cada vez maior, cada vez mais nítido também, né? O 19 canal da TVN, tem essa operadora Tubarão, que é muito forte lá na região carbonífera. Estamos também no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Resch, e também no Facebook da Ubra TV, e também ao vivo no YouTube, cadeiracativa.com.br. Inscreva-se no nosso canal. Na sequência a gente vai desenvolver alguma coisa a mais. Esse é só como é que se diz, um couvert artístico aí, como é aquela entrada, é só um negócio de entrada aí, né? Aperitivo. Um aperitivo, fica melhor que couvert, né? E couvert artística quando tem música junto. Couvert artística mas tem também, aqui tem de tudo, a gente canta, a gente fala. Tá? Não é um couvert, agora vamos deixar pode... como aperitivo, né? Um aperitivo. Não pode mais cantar, Rex, senão o YouTube vai derrubar a live. É? Não vai mais poder cantar. Sim, aí o Odair José vai me cobrar direito autoral, o Reginaldo Rossi. É por aí. A família do falecido, como é que é, o Nelson Gonçalves. Entra, meu amor, fica à vontade. Ele tá desafiando. E diz com sinceridade o que desejas de mim. Alessandro, seja bem-vindo. Boa noite, Rec. Obrigado pelo convite. Boa noite, Maurício. Boa noite. Prazer estar aqui conversando com vocês e conversando com os colorados, coloradas, enfim, as pessoas que assistem o teu programa há tanto tempo e te acompanham. Poder falar um pouco do Internacional, poder falar um pouco do que a gente está pensando para o futuro do Internacional, né? E com isso também divulgar aquilo que que são propostas, né? Que nós estamos trazendo aí junto com uma chapa que concorre à presidência do Internacional, né? A chapa O Inter Pode Mais, com outros representantes, Dani Dubin, o Arthur Calef, o Bortolini e o Busnello, que são conselheiros do Internacional. Todos experientes. E tem grandes contribuições ao clube e que estão junto com a gente nessa caminhada e junto com os movimentos, né, que compõem essa chapa, sócios e sócias e conselheiros e conselheiras, melhor dizendo, independentes, que estão nos apoiando para que a gente possa levar até o Conselho de Gestão do Internacional medidas e propostas que visam sempre qualificar com o clube. Essa é a ideia, é para isso que a gente está aqui para conversar contigo. Agora, Alessandro, uma das coisas que mais irrita o torcedor, não é só do Internacional, o torcedor em geral, é a palavra planejamento. Porque chega na metade do caminho, 3 derrotas mudam todo o planejamento, não é do futebol, é do clube em si. Aí vem o desespero, às vezes, ou às vezes se coloca alguém de improviso, como o Palmeiras está colocando agora o Cebola como técnico, aí dá certo, fica.
O planejamento de vocês é um planejamento para 3 anos e vai ser cumprido à risca? Ou de novo vai irritar o torcedor? Porque a gente vê, o planejamento estratégico, é um planejamento para ganhar. Mas chega na metade, tudo pode acontecer em se tratando de futebol. E você vem também da política e sabe que se não fizer uma coisa bem traçada, bem organizada, não funciona, né? Bom, perfeito, Rec. Eu acho que a experiência mais clara que o Internacional precisa é uma experiência executiva, uma experiência corporativa, né? Evidentemente que a política faz parte de um ambiente de um clube que tem 350 conselheiros e que precisa construir com esses conselheiros também uma governabilidade, uma gestão, mas é fundamental que se tenha execução. E a execução ela só acontece na medida em que tu tem um planejamento, né, bem feito. Esse planejamento é um planejamento de clube, né, um planejamento que o Internacional precisa, e não tem como negociar mais isso, precisa realizar esse planejamento e executar. Planejamento que tem como central, né, uma redução do seu déficit, né, das suas dívidas, né. O Internacional não pode mais conviver com déficit. Nós, durante muito tempo, tivemos que conviver com déficit para que a gente pudesse buscar o equilíbrio, né? Infelizmente, esse ano, com a pandemia, a situação se agravou ainda, né? Mas a ideia é buscar exatamente isso, buscar receitas novas, buscar uma redução nos custos, sejam eles diretos e indiretos da atividade fim e das demais atividades do clube, tendo mais eficiência, tendo processos implementados. E aí, por isso que eu insisto que a palavra execução, ela, depois do planejamento, ela é fundamental que ela aconteça. A gente tem que ter capacidade de execução, a gente tem que ter planos que sejam execuíveis, a gente precisa ter condições para que o clube não vá para o caminho de alguns clubes que já, infelizmente, num curto espaço de tempo no Brasil, têm se encaminhado. E, por outro lado, os exemplos bons, né, que o Brasil tem, que outros clubes do mundo têm, de uma gestão que busca a ciência de dados como algo fundamental para a sua performance, que busca a eficiência dentro do departamento de futebol, né, naquilo que é a atividade fim do clube, as suas contratações, a forma como o dinheiro é investido, e que busca um equilíbrio operacional entre receita e despesa. É inadmissível que a gente não tenha isto como meta, buscar com que as despesas recorrentes caibam dentro das receitas recorrentes. E para isso, tu ter uma condição de investimento no futebol com a venda de atleta. O Inter viveu, né, um ciclo e vive um ciclo onde a venda de atleta se torna imperiosa para pagamento de contas recorrentes. Então, para aqueles que estão nos assistindo entender um pouco melhor, é como se tivéssemos que vender o jogador para pagar o imposto, a água, a luz, a alimentação, ou seja, despesas que são recorrentes e que vão aparecer todo mês. Nós precisamos criar condições que as nossas receitas possam cobrir essas despesas e que a venda de atleta, que vai continuar existindo, porque o Internacional é um clube formador e precisa melhorar esta sua performance como clube formador, ter essas vendas como algo que acrescente ao seu orçamento para que ele possa reinvestir ainda mais no futebol, nas categorias de base, naquilo que é atividade. Então, é desta forma que a gente vem trabalhando e, para isso, nós estamos construímos um plano há mais de um ano, em conjunto com muitas pessoas que têm experiência e que são bem-sucedidos nas suas atividades empresariais, nas suas atividades executivas, e essas pessoas nos contribuíram muito para que a gente pudesse ter um plano que envolvesse, por óbvio, o futebol como o negócio o principal do clube, que envolvesse finanças, que envolvesse operações, que envolvesse o patrimônio, ou seja, o ativo do Internacional, né? E que envolvesse a área de marketing, que é onde a gente espera se tenha condição de uma receita recorrente, de uma receita maior do que a receita que nós executamos hoje. O Grêmio é um bom exemplo? Eu acho que o Grêmio fez a lição de casa. O Grêmio, há bem pouco tempo atrás, tinha também uma dívida, né, grande, tinha uma condição financeira bastante difícil e, a partir também de uma gestão orientada para isto, para a formação de jovens e, ao mesmo tempo, para o pagamento desses passivos, ele consegue, a partir de várias vendas importantes que foram feitas, né, diminuir esse passivo, reduzir esse passivo
e hoje ter superávites contínuos. O Internacional não conseguiu passar por esse momento. O Internacional vem, a partir do seu balanço, vinha reduzindo o déficit. Infelizmente, né, nesse último período agora, para esse ano, há uma previsão de déficit maior, fruto da pandemia e da redução de receitas, e a partir daí a gente precisa consolidar isto, buscarmos receitas e termos um plano. A nossa ideia é que, no máximo em 3 anos, a gente consiga reduzir mais de 50% desse passivo que chega próximo, bruto, próximo de 480 milhões de reais. E líquido em torno de, se descontarmos o passivo circulante, que são aquilo que a gente tem a receber a curto prazo, nós vamos ficar em torno de 400 milhões, aí 380 milhões. Então nós precisamos chegar no máximo a 150 milhões desse passivo em 3 anos e com isso reduzir o déficit também, né? Reduzir e terminar com esse déficit para que a gente possa ter superávit e a partir daí ir tendo resultados positivos. E resultados positivos significa um clube forte, um clube com capacidade de investimento e um clube, sem dúvida nenhuma, e as estatísticas estão aí, os dados estão aí, clubes que têm superávit, clubes que têm receitas maiores, são aqueles clubes que chegam muito mais à conquista do que outros times. Deixa eu só aproveitar, que o Alessandro citou há pouco a questão de muitas vezes os clubes têm que vender jogadores para pagar as contas. E isso é comum não só no Inter, mas em grande parte dos clubes do Brasil, de colocar na sua projeção de receitas a venda de jogadores e gastar esse dinheiro, depois se vê como é que se paga. Tem como projetar para daqui a 2 ou 3 anos uma projeção de orçamento do Inter sem ter que prever essas vendas e é por aí que se pensa em pagar esse passivo? Ou no primeiro momento, porque você é um dos candidatos que mais conhece os números do Inter, porque estava lá no dia a dia até bem pouco tempo. Tem como honrar todos os compromissos sem depender desse valor que vem de venda de atletas ou de direito de imagem de atletas que são vendidos no exterior, mecanismos de solidariedade e tudo mais? Hoje o Internacional precisa da venda de atletas para cobrir as suas contas recorrentes. Se ele não tiver vendas de jogadores, ele não honra com seus compromissos. Isso está no orçamento do clube. Tem como mudar isso? Óbvio que tem. Para isso que nós queremos trabalhar. Esse é o grande objetivo, né? E como fazer isto? Porque é importante que o associado que vai, né, às urnas do clube, os conselheiros que vão também votar nesse primeiro turno, saibam que, além de um plano, precisa ter a execução, precisa ter como fazer. Nós trabalhamos nisso e a nossa ideia é exatamente buscarmos, por exemplo, nas receitas, onde a gente tem lá receitas fixas, e que hoje a tendência inclusive, a não aumentarem tanto, que é o contrato de televisão, que é o que sustenta grande parte dessa receita fixa, né? Ela vai se manter provavelmente no mesmo patamar. Aonde que a gente tem maior elasticidade? É na questão dos patrocínios, na questão da marca do Internacional e pouca elasticidade e maior elasticidade, e é isto que nós vamos apostar muito nesse próximo período, nas receitas sociais, naquela que depende e que vai ter uma proposta para os sócios. Como fazer isso, né? Nós queremos tornar o Internacional o clube mais digital do Brasil. Nós queremos que o torcedor do Internacional possa buscar o clube nas suas mais diferentes modalidades, inclusive novas modalidades, que possam ter acesso digital. Nós fizemos um estudo, Maurício, para você ter uma ideia, e pegamos o potencial de torcedores do Internacional. Nós pegamos a população do Rio Grande do Sul, né, e colocamos ali, tiramos 45%, 10% não teriam um clube, outros 45% torcem para o rival. Desses 45%, nós retiramos crianças e jovens, retiramos pessoas acima de 65 anos, retiramos pessoas de áreas rurais, pegamos pessoas economicamente ativas, chegamos ao número potencial de colorados que teriam condições de contribuir com o clube, com 10, com 15, com 25 reais, 1.200.000 pessoas. Nós temos 100 mil sócios. Veja o potencial que tem de crescimento. Mas como é que tu chega nisso? O Internacional tem que chegar nessas pessoas. Para se associar no Internacional, tem que ser muito mais fácil do que é hoje. Tem que ser acessível, tem que estar no interior do estado. E para isso tem que levar o Beira-Rio até esse associado. O Beira-Rio tem que sair
com conteúdos exclusivos, com uso de tecnologia, com promoções, com experiências desses sócios dentro do vestiário, por exemplo, dentro do clube, dentro da visita colorada, com experiências de consulados. Isto nós temos absoluta certeza que um plano agressivo pode chegar a 200 mil sócios. Isso aumenta em 50% a nossa receita com sócios. Da onde sai o resto da redução de despesas? A nossa ideia é reduzir em torno de 15% dos nossos custos, né, gerais do clube, com mais eficiência, com melhoria de processos, com revisão de contratos, a gente fazendo esse aumento de 50%, a gente conseguindo fazer isso, e essa redução de 15% nessas outras despesas, a gente consegue ter um equilíbrio operacional. Esse equilíbrio operacional, eu estou falando disso nos 3 anos, por óbvio que esse é um processo gradativo, mas que a gente consiga chegar no final desses 3 anos com esse equilíbrio. O restante, o que é? Nós pegarmos esse passivo, né, e outros clubes já fizeram isso, né, e utilizar ferramentas do mercado financeiro para negociar essas dívidas, para reduzir esse passivo, para colocar isso dentro de uma ordem de pagamento, para colocar isso dentro de uma possível, que os credores tenham aquilo que é importante, que é resgatar a credibilidade do clube, né, e com isso poder ter condições de, aos poucos, ir reduzindo esse passivo para que no final do 3º ano a gente possa ter um passivo, no mínimo, 50% menor do que esse passivo líquido que nós temos hoje. Como é que o Inter chegou nesse passivo? O Internacional brincou com a coisa, o Internacional tratou mal os números, achou que futebol um dia se paga, não vai acontecer nada conosco. Que eu acho que isso é o diagnóstico que nós temos, isso é um acúmulo de vários anos. Não tem determinado período, tivemos um ano difícil de 2017 na Série B, né? Tivemos um ano de 2016 onde nós, infelizmente, né, tivemos o rebaixamento e esses anos foram anos que nos complicaram ainda mais. Nós adiantamos receitas não adiantamos receitas, mas recebemos receitas de luvas de televisionamento e esses recursos, infelizmente, foram usados, né? E nós hoje vivemos consequência disso, né? A verdade é que passamos aí 3 anos e meio, né, 4 anos agora no final deste ano, muito mais fazendo com que a máquina funcionasse de forma adequada, sem atrasar salário, buscando cumprir com os compromissos ordinários do mês a mês, e isso tem custo quando tu não consegue gerar uma receita maior do que a tua despesa. Esse custo foi se acumulando e, portanto, esse déficit se acumulou. Hoje nós chegamos à conclusão, né, de que não tem, a diretriz do Conselho de Gestão deve ser, não vamos mais negociar com o tempo. Nós precisamos dar um break nesse passivo, tratarmos ele com seriedade para que a gente não tenha ali na frente um problema ainda maior. Essa é a ideia e é isso que a nossa chapa está trabalhando com muita transparência com o torcedor, mas, por outro lado, dizendo para o torcedor que é possível, sim, fazer uma equipe competitiva, ser campeão, né, trabalhar com atletas da categoria de base, buscar com que a nossa fábrica de talentos volte, né, a produzir grandes jogadores como já produziu, né, no passado. O Internacional, em 2015, tinha no seu grupo principal, com o Diego Aguirre, 35% dos atletas eram da base. Isso chegou a 17%, 18%. Nós conseguimos elevar agora para 34% de novo, no mesmo patamar. É necessário, e nós temos essa proposta, Rec, que nós queremos chegar a 40% do grupo principal com jovens. E no time titular, com no mínimo 4 jogadores atuando na equipe principal. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo e nós vamos trabalhar para isso. Para isso, precisamos ter um investimento ainda maior na ciência de dados. Nós temos que chegar antes dos nossos adversários, nos jogadores mais jovens. A rede de olheiros, a possibilidade de usar tecnologia para identificar potenciais dentro do mercado brasileiro, né? Isso é fundamental porque isso traz uma vantagem competitiva. Aquela ilusão de criar mais em casa do que ir buscar fora nesse garimpo terminou? Não, nós precisamos investir nisso, velho. Só para ter uma ideia. Cheguei lá com 5 anos. Há 10 anos atrás, a nossa escola rubra tinha 1.000 crianças. Hoje tem 300. Essa é uma fonte importante.
foi se perdendo, perdemos espaços de... Né, tínhamos eucaliptos, tínhamos ali no Beira-Rio os campos de treinamento, isso foi se perdendo. Nós precisamos reconstruir esta rede. Isso abastece as nossas categorias de base. É fundamental que se tenha esse olhar. E hoje nós temos aí 1/3 dessas crianças fazendo parte da Escola Rubra. Nós precisamos ampliar isto, né? Isto é uma fonte importante e da mesma forma ter esse olhar onde no nosso organograma do Departamento de Futebol nós vamos ter um espaço para que se tenha ali um profissional que faça essa relação direta entre as categorias de base e o grupo profissional. Isso é fundamental que a gente possa abastecer permanentemente e não com espasmos jogadores da base ao grupo profissional. Nessa próxima gestão que vai ser eleita, que vai durar 3 anos, você diria, Alessandro, que o mais importante é começar o CT, é começar com a previsão de terminar o CT ou é tentar começar e terminar nesse período? Isso é uma questão importante, Maurício. Nós temos um projeto já apresentado ao clube, né, de um CT completo, com equipamentos de altíssima qualidade, de última geração, foram visitados por gestões anteriores, inclusive, CTs do mundo inteiro, Real Madrid, Barcelona, se fez um projeto. Esse projeto ele estava orçado em torno de 60 milhões. Nós temos um entendimento que nós precisamos iniciar. Nós já temos a área, que é uma das questões mais difíceis, né, de se ter hoje, né? Nós temos um espaço e uma área que é do internacional. E, portanto, a possibilidade de nós iniciarmos lá um CT que já possa abrigar as nossas categorias de base é fundamental. Eu tive em Tolima lá, o grupo principal foi treinar. E nós fomos para o CT do Tolima. Chegamos no CT do Tolima, o grupo profissional, tinha 7 campos. Um melhor que o outro. Criciúma tem isso aí. 7 campos e um grande prédio de alvenaria com 3, 4 vestiários, academia, mas uma coisa funcional, mas simples. Isto é possível fazer com muito menos do que os 60 milhões. A gente precisa buscar, por óbvio, né, sendo com as dificuldades financeiras que nós encontramos e que o clube vive, buscar, a partir de projetos incentivados, né, esta condição, para que a gente possa ter um CT funcional, para que a gente já consiga trazer as categorias de base para bem próximo do nosso CT, né? Da mesma forma, o próprio CT do grupo principal, que hoje, né, e aí também fruto de investimentos que foram feitos, né, e o clube tem feito isso, tem cuidado disso, né, já tem a possibilidade de um 3º campo. Nós já esse ano levamos para o CT vários jovens a treinarem com o profissional. Durante a pandemia, né, quando esses jovens, inclusive, não podiam estar treinando em Alvorada, muitos deles já estavam treinando, né, com o olhar do CUDE, outros já estão integrados à equipe principal, alguns já foram, inclusive, relacionados para a Libertadores da América, outros já estão no time principal. Esta convivência da base com o grupo profissional, ela é fundamental, não só no aspecto de revelar talentos e de ter, mas sim de um aproveitamento constante das categorias de base, para que a gente possa fomentar aqueles que estão lá no sub-15, no sub-17, no sub-20, possam chegar na categoria profissional e enxergar no internacional uma possibilidade de desenvolver o seu futebol e de contribuir para o clube. No desenho que você imagina como ideal ou possível, base e time principal treinam no mesmo local em Guaíba ou a base fica em Guaíba e o profissional segue aqui mais próximo do estádio? Eu acho que pela qualidade do investimento que foi feito já no CT de Porto Alegre, aqui, né, no CT Parque Gigante, a gente não vai conseguir transferir tudo isso para Guaíba no primeiro momento. Muito então, rapidamente não tem como. Exatamente. Eu acho que o plano inicial vamos buscar trazer principalmente as últimas categorias, que são o 17, o sub-20, já de uma forma, né, possível para o CT de Guaíba e, evidentemente, com essa proximidade, em termos de 3 a 4 minutos de catamarã, mais ou menos o cálculo, a gente possa ter eles treinando aqui ou a comissão técnica estando lá e, ao mesmo tempo, aprofundar isso que nós já fizemos esse ano. A última equipe treinar junto com os profissionais no CT.
tem um projeto já e a situação financeira ela não nos permitiu, nós vamos ter que buscar recursos para isso, de um outro vestiário no CT, para que possa já ter esta privacidade e esta tranquilidade à última categoria, no caso a sub-20, de quando vier treinar, já ter ali o seu vestiário específico para poder também participar junto com a equipe profissional. Isso é fundamental, a gente viu isso, a gente viu o Léo Borges treinando, a gente viu o goleiro Emerson treinando, a gente viu o Carlos Eduardo, a gente viu o Thiago, a gente viu vários jovens, a gente viu o Léo Muchacho, a gente viu um conjunto de atletas que vieram para treinar com o profissional, já são conhecidos da comissão técnica, são chamados e relacionados para jogos importantes, e isso vai criando uma relação e uma possibilidade de tu ir mesclando jovens com jogadores mais experientes, que na minha opinião e sempre foi, primeiro, a história do Internacional e será o futuro do Internacional também. Já voltamos. Faltando 14 para as 8, nosso Cadeira Cativa vai até às 8h30, com Alessandro Barcelos, que reuniu 3 movimentos fortes. Como é que é o nome do movimento oficial? O Inter Pode Mais. Inter Pode Mais, né? É o nome porque como é a junção de movimentos, né? Inter Pode Mais, não vou mais esquecer, até li isso hoje sobre isso. Bom, vocês se consideram favoritos em função dessa junção de Academia Colorada, com vários integrantes da administração do Internacional, que gera experiência, com o I9, que é um movimento que já existe há bastante tempo, tem alguma coesão já e reuniu outros movimentos, como o Coração Colorado e tudo mais. E o Convergência nem se fala, já vem frequentando várias administrações e tem gente experiente também. Vocês se colocam na condição de favorito, pelo menos para ir para o segundo turno? De maneira nenhuma, são movimentos evidentemente fortes dentro do clube, né? E outros conselheiros independentes que vêm a partir do projeto aderindo a esta ideia, mas é uma eleição que todos os 4 candidatos inscritos, né, têm nos seus movimentos, nas suas composições, né, história e contribuições para o Internacional. Portanto, uma eleição de 2 turnos, né? Num primeiro turno junto ao Conselho Deliberativo, são 343 conselheiros, né? E, portanto, com 4 candidaturas, isso torna o pleito bastante disputado, né? E, portanto, a partir deste primeiro turno, 2 candidatos irão para, né, a segunda fase, o segundo turno, onde é o associado, né, em torno de 80, 70 mil associados aptos a participarem do pleito. Então, uma eleição bastante disputada e, por isso, a importância a gente tratar aqui de projetos, né? Tratar de ideias, tratar daquilo que são elementos fundamentais para o próximo período. E eu tenho certeza que esse debate, ele acontecendo, ele vai fazer com que a gente consiga transferir isto para o associado, para o conselheiro que vai estar votando, ele possa, em cima de ideias, contribuir com o seu voto, contribuir com a sua responsabilidade para o futuro do Internacional. Mas é uma eleição, eu diria, bastante disputada, bastante difícil, né? Nós, hoje, esses 3 movimentos, junto com os demais conselheiros que aderiram a esta proposta, trabalham muito na condição de virar um ciclo, de mudar uma forma de gestão que foi vencedora e que há 20 anos está dentro do clube, né? E, portanto, trabalhar com outros objetivos e outras metas que dizem respeito ao tempo que nós vivemos. O Falcão chamou de confraria. O Falcão, a gente viu as declarações, né? Imaginem, diz um pouco do que é o desafio de qualquer chapa que não seja a chapa que represente esses 20 anos, né? O desafio destas chapas em chegar a uma presidência com o Conselho de Gestão do Internacional. Se o Falcão, que é o Falcão, com a sua história, com aquilo que ele representa, coloca esta sua opinião como algo, né, definitivo ou difícil de ser conduzido, né, isso só aumenta a nossa responsabilidade. Primeiro, de apresentar um projeto que dê conta dos desafios do próximo período e, segundo, né,
a responsabilidade com o voto do associado e com o voto do torcedor. Então, essas duas questões, elas aumentam, né, sobretudo, a responsabilidade de quem está concorrendo. E eu tenho certeza que, junto com os meus companheiros de chapa, né, dos movimentos aqui citados, Academia, Convergência e Inove, nós vamos fazer jus a esta confiança e estamos trabalhando muito para que a gente consiga passar isso de uma forma bastante clara para o associado, para que ele possa ter essa opção e ter a convicção de que ele está votando num projeto que vai ser executado e não num projeto que, primeiro, não tenha alicerces, não tenha clareza e, segundo, não seja executado. Então, são duas questões para nós fundamentais e esse é o nosso desafio. Para isso, a gente agradece estar aqui, esse teu espaço, porque é mais um espaço que a gente tem para falar com o torcedor. É pela rede social, é pelo YouTube, é pelos programas, né, de rádio que a gente tem participado e é pelo teu programa que tem uma tradição no mundo esportivo, nas pessoas que acompanham o esporte. Então, isso para nós é muito importante e quando tu fizeste o convite, no primeiro momento a gente já aceitou, porque quanto mais a gente conseguir transmitir esta informação para o associado, essa informação para o conselheiro, tenho certeza que a gente vai conseguir angariar aí mais adeptos, mais apoiadores, para que a gente possa fazer com que o Internacional viva esse momento de transição, esse momento de mudança para um futuro melhor, né? E que possa voltar a ganhar títulos, voltar a ser campeão, voltar aquilo que é o desejo nosso de todos os colorados. Tem algumas perguntas que, obviamente, estão na cabeça de todos os colorados. O que você vai fazer com o Musto, com o D'Alessandro e uma história que se espalhou aí, pois é, tem que votar no Cudê porque se ganhar a oposição, o Cudê pode não permanecer no Internacional. Não sei se já teria que votar na situação para que se a oposição ganhasse, o Cudê sairia. Exatamente. Né? Se ganhar a oposição, o Cudê não vai querer ficar e tal. Eu até para alguns, eu disse, olha, pela entrevista que o Cudê deu no dia em que o Alessandro saiu, me parece ser quase o contrário. Porque ele ficou tão chateado com a tua saída. Aliás, você já absorveu aquilo lá? Já compreendeu o porquê? Entendeu o presidente do Internacional? Enfim. Vamos lá. São várias questões aí que tu colocasse. Eu até tava... Tem Musto, D'Alessandro, Cudê, o que dizem a respeito de Cudê e essa... Vamos começar pela questão mais geral. Existe oposição no Internacional. Existe oposição no momento político da gestão, mas todos somos colorados e torcemos pelo Inter. Então, em vários movimentos, eu acredito que todos os movimentos quase, em um momento ou outro, tiveram pessoas que contribuíram para alguma gestão do Internacional. E isso é importante dizer isso, porque muitas vezes a gente coloca pessoas numa situação de oposição, mas fulano já participou da gestão, ciclano. Todos os colorados que estão aí praticamente tiveram em algum momento, né, disputando essa eleição, em algum momento tiveram contribuindo com as gestões do Internacional. Isso é importante para o clube, porque traz o acúmulo, traz o conhecimento do que tem que ser feito e do que não pode ser repetido. Então, pelos dois lados, se ganha, na minha opinião, né? Pelo conhecimento já de como é o funcionamento e pela questão. Então, nesse sentido, essa questão do treinador, fica, não fica, a oposição, eu acho que, como colorado, né, reconhecendo o trabalho do Eduardo Cudê, eu acredito e vi manifestações de todos os candidatos, né, a intenção é de que a gente dê ao Cudê o tempo, né, que ele precisa, e isso ele já vem demonstrando. Nós somos líderes do Campeonato Brasileiro, né, nós estamos classificados para... Entramos na pré-Libertadores, já estamos na oitavas de final da Libertadores, né? A equipe, mesmo com essas dificuldades financeiras que tivemos esse ano, vem se achando em campo, vem entendendo o modelo de jogo, que é um modelo disruptivo em relação à história mais recente do Internacional, de um futebol reativo, né? E passa a ser um futebol ativo, um futebol que busca o jogo, que marca em cima. Então, isso é uma mudança de cultura de jogo importante, que não se faz do dia para a noite, né? E os jogadores se adaptando a essas funções. Então, essa questão do Cudê, na minha opinião, independente de quem venha, da mesma forma o grupo, e aí tu fala do D'Alessandro, né, dos jogadores que estão, na minha opinião, nós temos uma temporada totalmente atípica, termina em fevereiro e uma eleição no meio.
Então é importante que se tenha continuidade do trabalho, para que quem assuma, independente de quem vença o pleito, né, chegue em janeiro com uma equipe formada, sem desfalques, com uma comissão técnica motivada, com os jogadores motivados, porque nós podemos ser campeão e vai faltar 2 meses. Então, se nós não tivermos essa clareza, agora, nós vamos sofrer lá na frente. Inter e Flamengo, Então, o percentual de cada um, o que você acha? Olha, tem mais times aí, né? Nós podemos colocar o Atlético, São Paulo. Para mim, o campeonato é parelho. Todos os 3 têm a mesma condição de ser campeão. Em que pese o time do Flamengo tem um investimento muito maior, e o Atlético Mineiro também, aí vem a qualidade do grupo do Internacional. A qualidade do grupo do Internacional, a qualidade do trabalho do Cudê, na minha opinião, elas tiraram essa diferença de investimento. E não é à toa que nós lideramos várias rodadas do Campeonato Brasileiro até agora. Talvez a maior parte delas, eu não fiz essa conta, mas eu acho que a maior parte das rodadas do campeonato. E vamos disputar aí, no sábado, contra o Corinthians, o campeão do primeiro turno, né? Vamos chamar assim, da primeira fase. Se ganharmos do Corinthians, ou independente dos resultados, dependendo dos resultados. Então, portanto, esta diferença que eu dizia lá no início, quando a gente começou a conversar aqui, de buscar vantagem competitiva sobre quem tem mais recurso, ela está clara, na minha opinião, agora. Nós não tivemos nem 1/3 do investimento que teve o Flamengo e o Atlético Mineiro, e estamos disputando, ganhamos do Atlético Mineiro, e por um detalhe, não ganhamos do Flamengo. Né? Comemoraram empate no Beira-Rio, como nunca vi eles comemorando esse ano, pelo menos. Você acha que tem uma... eu não consegui terminar ali. E eu já quero fazer outra pergunta já para emendar, pode emendar na mesma resposta. Bom. Você acha que o Inter Grande já está o MIG, Movimento Inter Grande, já está no segundo turno? Porque eles contabilizam 110. Eles acham que desses 110 eles não diminuem. Embora tenha todo dia uma notícia de um dissidente e tal. Os números estão muito equilibrados, Rec, né? A gente brincava fora do ar aqui, eu e o Maurício. Maurício me dizendo, olha, se eu pegar as contas de todo mundo aí, vai dar 400 conselheiros, né? Então, a gente tem, evidentemente, uma conversa muito direta com os conselheiros, né? O movimento Inter Grande é um movimento tradicional, né? Tem pessoas importantes da história do Inter que estão fortemente na campanha, trabalhando muito para que esse movimento tenha os seus votos, né? E, portanto, tem uma tradição e vem com força, né? Mas hoje é impossível a gente ter uma certeza desse comportamento, a gente está trabalhando muito nisso. Mas o pessoal que tem me acompanhado aí um pouco mais agora nesse processo eleitoral tem reclamado que em algum momento eu não respondo objetivamente algumas coisas. Então, me ajudou a sair do trilho aqui, eu vou voltar para eles não me cornetearem depois. Mas esse tema do D'Alessandro, do D'Alessandro, ele tem contrato até o final do ano e essa gestão, né, é a responsável pela manutenção ou não de um craque, de um ídolo do clube que está, né, contribuindo para esse grupo, mas é uma decisão que tem que ser tomada antes do final do ano. Né? E a gente vai aguardar essa decisão. Mas o presidente não vai consultar vocês? Não sei. Pelo menos os candidatos que forem para o segundo turno, você não acha que um ídolo que tem 40 anos. Não sei, Rec, mas eu partiria do pressuposto, se estivesse lá, que nós teríamos que manter a equipe até o final da temporada, no mínimo. Até o fim de fevereiro. Até o fim de fevereiro. Né? Início de março, enfim, para que a gente tenha o grupo todo completo. O nosso grupo é um grupo, eu diria assim, do ponto de vista numérico, já um grupo limitado. Ele não é um grupo que está sobrando atletas. Ele é um grupo, né, que conta com aquele número de atletas até o final da competição. Se nós começar a tirar, aí nós vamos ter, né, necessidade de contratar. Num momento difícil, onde tu não tem janela. Onde... Vale para o Musto isso aí? O Musto é uma opção que o treinador, quando assumiu o Internacional, eu, quando cheguei no departamento de futebol, já tinha a contratação do Musto. Né? E eu não estou dizendo aqui que eu não contrataria o Musto, porque vindo o treinador, assumindo um treinador de fora do país, onde ele faz uma solicitação naquele momento, é um meio-campo, que jogou com ele em vários lugares, um jogador que vem sem nenhum desembolso de passe e apenas, né, pelo salário, dificilmente alguém, né, algum dirigente não faria esta condição, não daria esta condição ao treinador. Bom, a partir daí, né, as apresentações do Musto, os cartões, enfim, é uma opção do treinador em colocá-lo ou não. A direção precisa avaliar essa entrega
né, do jogador, um jogador que tem que ter, né, continuidade nas suas ações e não está conseguindo. O próprio treinador já tirou, ele não é titular hoje do Internacional, né, e, portanto, é uma avaliação que tem que ser feita com a volta do Rodrigo Dourado, por exemplo, que já volta a fazer parte da equipe, né, com o aproveitamento do Johnny, que é um jovem, né, tu já começa a ter outras opções. E, portanto, essa avaliação, eu não estou no departamento de futebol, não quero fazer avaliações individuais, mas acredito que hoje a situação da posição oferece ao treinador outras alternativas, inclusive com mais participação no modelo de jogo dele, do que o Musto. Né? Mas essa é uma decisão da atual gestão, da comissão técnica. Para mim, ele disputaria a 4ª colocação com o Jussa. Para mim, o titular é o Johnny, o segundo é o Lindoso, o terceiro é o Zé Gabriel, que pode jogar na zaga ali, e a 4ª colocação seria ele e o Jussa. E o Dourado ainda não entra nesse... O Dourado está em outro Johnny, contexto. Eu acho. Falou. Colocou então titular. você disputa então a 5ª. Lindoso. Porque o Dourado entra aí, ou como primeiro ou como segundo, e o Lindoso vai disputar a 2ª função com o Edenilson, com um o Patrick, mas o Lindoso no Botafogo foi meia. Um detalhe importante, o Musto ele termina o contrato dele com o Huesca, ou seja, não é mais empréstimo no final do ano. Ele teria que vir com passe para o Internacional. Né? Porque ou ele renova com o Huesca e amplia. Mas eles o não querem, né? Então é uma situação também diferente, né, que precisa ser tratada e que eu tenho certeza o Rodrigo Caetano, junto com a direção, estão tratando desse assunto. Por que o Rodrigo Caetano não renovou ainda com o Internacional? Por que se tem um campeonato que vai terminar em final de fevereiro, como é que o diretor de futebol remunerado, o gerente executivo, como queiram chamar, não vai renovar o contrato para dar uma estabilizada no vestiário? Não foi isso que usaram, a teu respeito, para que tu tinha que sair, para não se tratar de política, para estabilizar o vestiário? Por que esse discurso não serve para o Rodrigo Caetano? Essa é uma pergunta que eu não tenho como te responder, mas... Mas tu conhece o clube por dentro. Mas vou te dizer, eu continuo batendo na mesma tecla. Nós precisamos dar estabilidade para esse grupo. Esse grupo tem que, no mínimo, ter a certeza que vai chegar no final de fevereiro o mesmo grupo. Então, portanto, essa é uma opinião que eu acho que todos nós colorados devemos, inclusive, emiti-la, né, para que a direção se sinta, inclusive, confortável em fazer isso, né, não se sinta nem um pouco constrangida de deixar o clube numa situação muito, muito motivada, que essa é uma palavra importante, e muito envolvida nesse final de ano. Nós não podemos desmobilizar. Nós estamos em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Nós precisamos mobilizar esse time. Nós precisamos manter esse time em alta, independente do processo eleitoral. O Rodrigo Caetano pode porque todos nós colorados queremos ser campeão em fevereiro. Sim. Então, portanto, é necessário que se bote gás nessa turma. Essa turma tem que chegar viva. Nós temos que chegar vivo no campeonato. Nós vamos disputar o campeonato. Para quem vai ser campeão do primeiro turno, há quanto tempo isso não acontece? Ter ganhado o Corinthians também. Mas nós vamos ganhar. Para mim, quem ganhar no final de semana é campeão. Se o Inter não ganhar e o Flamengo ganhar, o Flamengo é campeão. Se o Inter ganhar, obriga o Flamengo a golear o São Paulo de forma impiedosa no domingo. Então o Inter pode, no sábado, a meu juízo, ganhando do Corinthians, já ser o campeão do turno. Porque o Atlético ficaria na obriga de ter que ganhar as duas, né, para poder ir a 38. E isso é um papel nosso também, entendeu? Nós que estamos fora da gestão, mas que estamos numa disputa de pleito, né, para o próximo período, nós temos que dar essa tranquilidade à direção que está lá, aos jogadores e à comissão técnica, de que o trabalho será mantido, de que nós vamos chegar em janeiro, qualquer um de nós lá, e que nós vamos trabalhar muito para ser campeão já em fevereiro. Isso tem que ser repassado de fora para dentro e de dentro para lá dentro mesmo. Então, esse ambiente dos colorados, ele precisa permear a campanha eleitoral, agora que nós estamos vivendo, ele precisa permear toda esta relação de colorados, né? Seja ela quem está na gestão, seja quem está fora. Nós não podemos em nenhum momento gerar algum tipo de dúvida sobre isso, porque nós estamos vivendo um momento muito importante. Há quanto tempo nós estamos brigando para chegarmos numa condição de campeão brasileiro? Né? Isso é fundamental que a gente tenha esse foco e, além disso, as duas Copas,
que nós estamos disputando. Já tivemos uma vitória importante na Copa do Brasil, uma possibilidade de trazer o jogo para Porto Alegre. E outro dia eu vi um jornal aí botando que uma leve vantagem. Eu não sei que leve vantagem é essa, porque o futebol ele tem vitória, empate e derrota. Nós ganhamos o jogo. É 30, né? Ganhamos o jogo. Qual é o resultado que nós brigamos aqui em Porto Alegre? Pelo empate ou por uma vitória. Nós temos 66%. Estatisticamente, é uma leve vantagem? Não. É uma boa vantagem no mínimo. Acho que tem mais que 66, porque tem a diferença de qualidade, não, eu nem a diferença em de estádio. Subjetivo, mas em critério objetivo. E aí... Dois resultados de 3 interessam. Exatamente. Então, se nós temos... provavelmente a manchete do Grêmio hoje seja outra. O Grêmio deve ter uma grande vantagem. Vai jogar fora de casa contra o Juventude, mas eles devem ter mudado a manchete. O Grêmio tem uma grande vantagem, embora o jogo foi uma porcaria. Todo mundo viu aquele jogo lá e quem viu, quem acompanhou, né, e quem secou e quem torceu, viu que não foi um jogo... Né, foi um jogo... Então, voltando ao nosso assunto aqui, desviando dessa questão, é fundamental que a gente tenha foco nos nossos resultados, é fundamental que a gente tenha foco no momento que nós estamos vivendo, que o Cudê tenha tranquilidade de fazer o seu trabalho, que os jogadores sejam valorizados nesse momento, porque é este grupo, é esta comissão técnica que, primeiro, pode nos levar a conquistas já e pode nos ajudar muito, e vai nos ajudar muito, a formar o time de amanhã. Um time campeão, ele não é formado, né, de um dia para o outro. Ele é formado com uma sequência de condições que vão complementando, enxergando fatores que levam a compor uma equipe vencedora. Eu acho que isso é fundamental. Vou deixar o Maurício fazer as questões dos nossos internautas, aí, de quem nos acompanha tanto no YouTube quanto no Facebook, e também quem nos manda mensagens aí pelo WhatsApp, para depois, dando uma depurada aí, a gente possa fazer a solicitação, o anseio popular aí, repassar como questionamento para o Alessandro Barcelos, que é candidato pelo Interpode Mais, que é a soma de Academia Colorada, Inove e Convergência Colorada. E até, eu vou perguntar também para o Alessandro na volta, vou deixar a pergunta no ar aí, sobre o povo do clube, que alguns diziam, para que lado pender o povo do clube, de repente pode influenciar numa chegada ao segundo turno, pois agora eles têm candidatura própria, né? Em que faixa eles concorrem com os outros movimentos ou com as outras junções. Já voltamos. Por que eu disse que eu vou anotar aqui? Só para fazer o migué, porque eu já sei de cabeça. Né? Eu já tenho salvo no meu WhatsApp. Claro, claro. Vou encarar a estrada, já estou deixando a reserva pronta lá. Vai encarar a estrada? Encarar, claro, ué. Vai vadiar, é isso? Não vou adiar nada, segunda-feira aqui estaremos. Boa, hein? Vida boa. Vida boa. O cara está com burro na sombra. Né? Eu ouvi, Alessandro, o Cadeira Cativa tem 42 anos. O REC tem mais ou menos uns 52 de carreira. Por baixo. Aí. E eu ouço do REC há uns 50 anos, pelo menos. Alguns é de arquivo, né? Que eu ouvi arquivo. Que notícia não faz 30, feriado. Como é que tu ouve a 50? Mas eu acabei de falar os arquivos. Acabei de falar que eu ouvi os arquivos da Guaíba. Notícia não faz feriado, né? Eu ouvia sempre o REC com a notícia. Com a frase, a notícia não faz feriado. Mas ele fez 2 feriadões agora recentemente, mas tá tudo bem. Mas também tem uma conta que... Estão se entregando, estão se entregando. Está na lei trabalhista de Getúlio Vargas, que férias tem 30 dias. Quem não consegue tirar férias de 30 dias, vai tirando pequenos feriados porque é escravo. Por exemplo, segunda-feira estarei na Rádio Grenal e estarei aqui também ao vivo. Cá estaremos. Então, terminou essa vagabundagem. O Milton Machado parece briga de marido e mulher. É entre tapas e beijos, viu, Milton Machado? Não vem cantar, pelo amor de Deus. Daqui a pouco pode voar essas coisas todas daqui. Voa chocolate, voa lâmpada LED, voa... Deixa eu pegar um gancho do que o Alessandro estava falando. Gancho que tu tinha que levar por faltar tanto ao serviço. Não, ele quer me dar um gancho de não vir por faltar ao serviço, mas tá tudo bem, né, Alessandro? Nem feriado vale. Né? Nem feriado vale mais. Mas, ó, você citou agora há pouco, em algumas vezes na última resposta, sobre a possibilidade de conquistar o título brasileiro em fevereiro. O Inter já preservou alguns jogadores na Libertadores, é bem verdade que estava virtualmente classificado. Preservou alguns jogadores contra o Atlético Goianiense, que ok, tinha um pouco de desgaste e um certo foco no Campeonato Brasileiro. Você acha, como o Cudê, que o Inter tem que focar em uma competição, porque o Cudê já disse que o grupo é curto, que não tem como disputar 2 ou 3 competições simultâneas, e como encarar uma sequência de Copa do Brasil, um duelo com o Boca na Libertadores
tendo que focar no brasileiro? A situação ela é bastante difícil, Maurício, no sentido de que nós estamos vivendo um momento atípico, né? Embora o calendário já do futebol brasileiro, ele já é um calendário bastante apertado. Agora ficou mais condensado, mais próximo ainda, né? E eu diria que o que o Departamento de Futebol vinha fazendo e vem fazendo, e esse era o planejamento, é que a gente possa, dentro do Departamento de Fisiologia, dentro das condições físicas dos atletas, né? E vendo quem tem melhores condições para jogar. E essa vai ser uma tônica onde tu vai usar todos os jogadores do teu grupo. Não tem outro jeito. É impossível tu priorizar, nesse momento, uma competição específica. Tu vai ter que ter os teus jogadores de acordo com a exigência do jogo, de acordo com a capacidade que tu tem física dos teus atletas, né? E o Cudê tem feito isso, ele tem começado muitas vezes com um time considerado, vamos lá, reserva, e tem colocado o gás no segundo tempo, quando necessário, e já fez isso lá atrás. E continua fazendo isso em alguns jogos. Por outro lado, em alguns jogos ele começa com o time titular e a gente vê lá no segundo tempo ele tendo que fazer algumas alterações, porque o jogador, ele sente esse conjunto de jogos, de viagens, de distâncias longas, né? O que precisa ser feito é isso, é dar condições de recuperação. A gente está treinando, jogando, na verdade, a gente não tem tempo de treinar, né? Essa é uma diferença competitiva também importante que o Atlético Mineiro está tendo. Está tendo semanas cheias de treinamento. Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, e nós não. Então, portanto, é jogo a jogo esse planejamento. É jogo a jogo. Nós tivemos um jogo em Goiânia onde se teve a opção de um time que, felizmente, conseguiu a vitória. Já não tivemos a vitória no Chile. Foi um jogo que poderia, né? Até aquela conjunção de resultados estava dando Internacional. Mas os fatores gerais de análise da competição e do planejamento, né, nos diziam que dificilmente, mesmo ganhando, nós teríamos o primeiro lugar da chave. E teríamos um jogo de volta aqui contra o Flamengo importantíssimo. Então, esta inteligência e esta forma de organizar é que eu acho que está correta, que está dando certo e que nós precisamos continuar assim. Então, temos um jogo agora contra o Corinthians, jogamos com os jogadores alternativos, vamos jogar com um time, teoricamente, né, descansado, um pouco mais descansado com o Corinthians, né, e depois temos um jogo quarta-feira em Porto Alegre, né, já com uma outra perspectiva. Então, isso aí não gerou o Boca na vida do Inter? Se ganha lá do Universidade Católica, o Inter ia pegar um outro time mais fraco. Não, ele ia para o sorteio igual o REC. Ele continuaria segundo. Se ganhasse, passava o Grêmio. Mas o Grêmio ganhou. O Grêmio empatou. Então, se o Inter ganhasse, o Inter seria primeiro. Sim, mas a conjunção de resultados que deu isso. Provavelmente, no planejamento que se foi feito, eu não estava lá, se imaginou que dificilmente o Grêmio, né, teria esse resultado aqui e, consequentemente, não mudaria em nenhum momento. Esse foi o planejamento que foi feito, entendeu? Por óbvio, poderíamos ter pego, né, um time inferior ao Boca, mas o Internacional é feito de desafios e eu confesso que o jogo contra o Boca... Isso aí não tem nada a ver com o Alessandro, mas o Boca pode ter Riquelme. Pois é, eu vi essa notícia. Não, um negócio doido. Mas não joga há 5 anos. Sim, mas o presidente disse que ele pode voltar a jogar a qualquer momento. Mas Alessandro ficou devendo aquela do povo do clube. Para que lá o povo do clube pendesse, poderia ir para o segundo turno. Agora eles vão com um candidato próprio. O que isso influencia no contexto geral? O povo do clube é um movimento importante dentro do clube, porque tem feito, tem manifestado e defendido pautas importantes como a identidade popular do clube, né, o resgate disso, a questão da democracia, da transparência, como outros movimentos, né, que não estavam, por exemplo, na gestão no último período. O próprio Inove, né, fez um papel também importante, a oposição. Eu acho que o Internacional precisa saber conviver, né, muito bem com a oposição. Essa coisa da hegemonia, ela não ajuda o clube a crescer, mas uma oposição responsável, uma oposição, né, quando a gente fala em oposição, eu não gosto de usar essa palavra para o Colorado, mas em relação à gestão mesmo, a política interna do clube, né, que tenha divergências em relação ao projeto que está se implementando, mas numa divergência construtiva, né? E o povo do clube manifesta, a partir dos seus integrantes, um projeto. Nós conversamos com o povo do clube, conhecemos o projeto. Aliás,
de todas as chapas que estão colocadas, além da nossa, que construiu um projeto, a única chapa que a gente assistiu e fomos procurados e fomos apresentados por algum projeto foi o povo do clube. Portanto, eles trabalharam naquilo que para nós é fundamental também, que todos os movimentos trabalhem, que são projetos para o clube, independente se tivermos diferenças ou divergências em algum ponto, mas produzir projeto para o clube é algo importante. E eles fizeram isso, vão apresentar isso ao associado, né? E a gente, por óbvio, com condições de irem para o segundo turno e de disputar, quem sabe, né, o Conselho de Gestão Internacional. Esse é o trabalho de todos os movimentos, seja para o Conselho Deliberativo, seja para o Conselho de Gestão. Neste caso, 4 chapas para o Conselho de Gestão, uma delas o povo do clube, que vem fazendo um trabalho, né, para mostrar as suas pautas e defender as suas pautas. Agora, no Conselho Deliberativo é outra eleição, e aí outros movimentos terão chapas, eu não sei se serão 8, 9, 10 chapas, né, junto ao Conselho Deliberativo, onde aí sim as pautas também são colocadas, mas muito mais do ponto de vista da fiscalização, do acompanhamento e do apoio também aos projetos que interessam a esses grupos dentro da gestão. Esses grupos você busca depois do primeiro turno, obviamente, se passar, ou já tem conversado com o SIC, com o Surge o Amanhã, o Camisa Vermelha e o Hegemonia Colorada, por exemplo, 4 desses que se tem fala. Agora o Inter Sem Fronteiras também. Do Norberto, né? Tem vários grupos. A gente tem conversado com todos, tá? Alguns a gente já tem, inclusive, agendado a apresentação do nosso projeto para que eles conheçam, né? Outros que já têm conselheiro têm discutido mais próximo, porque o primeiro turno exige esse posicionamento dos conselheiros já no primeiro turno, né? Então, a gente tem conversado com todos os movimentos, tem alguns que a gente já buscou agendar isso, para que a gente possa difundir essas questões e, inclusive, ouvir críticas em relação ao que a gente está pensando, em relação ao que a gente está propondo, mas que a gente possa construir, porque, ao fim e ao cabo, Rec, no fim do dia, o que vai valer é, depois da eleição, nós estarmos unidos. Isso é fundamental para o Internacional. Não dá para abrir mão disso. O Internacional precisa de força máxima. E, principalmente, num momento tão atípico como nós estamos vivendo, e pode significar, em tão curto espaço de tempo, uma conquista tão esperada. Então, nós precisamos estar muito unidos. No dia seguinte à eleição, 16 de dezembro, todos os movimentos têm que buscar compor uma condição de que leve o Internacional, né, a, primeiro, executar aquilo que é o plano que foi o vencedor nas urnas, mas também cuidar daquilo que está sendo feito para que a gente possa ser campeão. Em algum momento isso vai ser debatido. A tua situação político-partidária, se isso aí vai ir para dentro do Internacional, porque essa história de PT e anti-PT que surgiu há algum tempo aí, isso aí você acha que pode chegar também no clube de futebol a ponto de virar uma neurose do cara, não vou votar porque esse cara aí não é da minha corrente política e tal. Você acha que isso pode ter um peso relevante no futrico? Porque, a rigor, o sujeito vai para dentro do clube e não vai levar a bandeira do PT, a bandeira do MDB, porque era PMDB, né? Agora é o MDB, o PSDB. Não, Rec, em primeiro lugar, o Internacional é uma entidade apartidária, né? Isso é inimaginável, e na história do Internacional isso eu não lembro de ter ocorrido. Portanto, a cultura do Internacional é muito forte e ela reprime esse tipo de comportamento, né? E eu acho que isso não está nem se cogitando, né? Uma vez que existem lá vários conselheiros de vários partidos participando da vida política do clube. É óbvio que isso muitas vezes é usado de forma pejorativa, né? É isso, por isso que eu perguntei. Por um processo eleitoral, né? Não pelo partido, mas pela opção política de cada um. E a gente tem afastado isso em todos os debates, em todas as conversas. A gente, nesses 6 anos de conselheiro, jamais permitiu que isso acontecesse dentro do clube. Fui vice-presidente de finanças, fui vice-presidente de administração, fui vice-presidente de futebol e desafio um conselheiro dos 343 que fale que algum dia a gente falou sobre algum tema partidário fora do Internacional. Agora, o que me deixa muito preocupado, Rec, é que as pessoas que levantam esse assunto dentro do clube são as mesmas pessoas que idolatram, não acham errado que dirigentes viveram 20 anos dentro do clube e saiam do clube para ganhar dinheiro com futebol. Isso ninguém acha ruim, isso ninguém acha promoção pessoal, isso ninguém acha se beneficiar do clube. É uma pergunta que eu faço para essas pessoas que idolatram esse tipo de atitude
e que ficam criando problema com coisas que não existem e não vão existir. Então, isto sim, a gente se incomoda com isso, fala sobre isso, porque é inadmissível o Internacional, um clube apartidário, e os interesses do Internacional estão acima de qualquer ideologia, de qualquer pensamento político da sociedade, porque o Internacional é maior do que tudo isso na vida de cada um de nós. Para, como diria o falecido Amir Domingues, as considerações finais. O que faltou que a gente não perguntou e que seja muito importante, imperioso dizer agora, nesse momento de transição que está vivendo o Internacional. É uma coisa histórica, quando a gente fala em poupar, e aí vão dizer assim, mas Jesus não poupou no ano passado. Não. Esse ano são 6 meses para fazer o que se fazia em 12. É diferente. Muda tudo, vira uma loucura. Nós temos medo de sair na rua. Tá? É complicado isso. Mas o que faltou dizer aí? Não, eu acho que a gente conseguiu passear aqui por vários temas, finanças, a questão do futebol, que é o fundamental, e a gente gastou mais tempo com isso, e é fundamental que o torcedor nos acompanhe, né? O CT. É agradecer a audiência, agradecer a vocês pelo espaço e dizer que nós estamos muito preparados para enfrentar esse novo período do Internacional, uma mudança de ciclo junto com o torcedor, né, que vai nos apoiar, junto com o nosso grupo de jogadores, junto com os conselheiros, junto com os dirigentes que estão compondo essa aliança, o Inter Pode Mais, para que a gente possa ser vitorioso no pleito e levarmos o Internacional a conquistas ainda maiores. Muito bem, Alessandro Barcelos. Os outros candidatos virão aqui também, obviamente. E o doutor Aquino, o doutor Guinter Spode, o candidato também do povo do clube. Cristiano Pila. Eu sempre esqueço o primeiro nome, o segundo. Cristiano Pila. Virá aqui também, dizem ser um grande sujeito, e nós vamos ouvir todo mundo, por óbvio. Boa noite. Bom final de semana.